Fala pessoal, bem-vindos para mais um conteúdo do Fogão aqui no nosso canal Alvinegro Interativo. Já peço aí antes do vídeo que você deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Mas sem mais delongas. Os dois vão exaltar, obviamente, porque eles estão lá na seleção não à toa. Mas como é que é olhar e ver, por exemplo, o Igor ganhando espaço e para muita gente o Endrick teria que ter mais minutagem porque o cartão de visitas dele foi bom e depois ele nem foi utilizado mais. Dá para explicar isso sem também desmerecer o trabalho do Igor, né? Porque ele tá lá não à toa. Boa tarde, João. Boa tarde, Bubu. Praz. Boa tarde, Praz. Seja bem-vindo. Boa sorte. Ele já veio aqui algumas vezes. Boa tarde a todos. Não, eu acho que mostra que o Dorival ainda não tem equipe na cabeça. É, né? Eu acho que ele está procurando ainda o sistema de jogo, está tentando encontrar os homens, né, os jogadores certos para as devidas posições, mas eu acho que essa formação, essa nova formação é muito devido ao momento em que a seleção brasileira se encontra. Pressionada para buscar vitórias, para ganhar. Não tem outra opção, não tem outro resultado, é ganhar ou ganhar. Né, eu estava vendo o Sport Center e o Pedro Ivo entrou com o nosso Homem de Ferro, né? O Mendel Bidrovski, ele falou que não tem opção. Esse mês de outubro é ganhar ou ganhar. Se não ganhar, o mês de novembro já passa a ser um mês um pouco mais complicado para a permanência do Dorival. Então, assim, ele está tentando encontrar soluções para esse momento. Esse momento precisa de vitória. A vitória vem com um jogo ofensivo, né? Com jogadores ali de área. Não que o Endrick não seja, mas eu acho que as características são diferentes, né? O Savinho, a formação é Savinho, Rafinha, Rodrigo, né? E Igor Jesus. Eu acho que o Rafinha vem por dentro, um 4-2-3-1, armando ali a seleção, e o Igor Jesus mais centralizado. Eu acho que as características diferentes. O Igor Jesus consegue fazer pivô, o Igor Jesus já tem uma movimentação diferente do Endrick. O Endrick de frente, ele é muito forte, mas o Endrick ainda está em processo de evolução. Por mais que ele tenha qualidade, ele ainda tem um processo de evolução para determinadas situações de jogo, que eu acho que ainda ele vai amadurecer, vai aprender a lidar com isso, né? Que é jogar de costas pro gol. Ele tem eu acho que o Endrick ainda tem um pouco de dificuldade de jogar assim. Eu acho que o Igor se encaixa, vamos dizer assim, um pouquinho mais nesse sentido de movimentação e sendo um pouco mais pivô, tá? O Endrick já vem mais de trás, de frente pro jogo. Eu acho que essa é a grande, pelo menos o que eu acho, né, em relação às escolhas feitas pelo Dorival. A necessidade de vitória. E mostra muito claramente que ele ainda não tem a equipe na cabeça, que ele não sabe ainda como jogar. Ô, Bubu, você que gosta da alegria, você sempre diz que o gol é alegria e custa caro também, por isso que os atacantes custam mais caro para vendas e negociações. Por que você acha que ele escolheu mais o Igor em relação ao Endrick para essa partida? Lembrando que aí o Igor vai ter uma grande chance, qualquer centroavante que estiver lá também, de jogar contra os últimos colocados das eliminatórias, que aí nós vamos ter o Chile e depois o Peru. Você acha que faz sentido essa escalação do Igor Jesus? Olha, boa tarde a todos os companheiros, já dei boa tarde para o Fã de Esporte, boa tarde especial para o Praz, que está aqui, para equilibrar esse setor da mesa, porque eu sou muito ofensivo. Imagina o Praz ouvindo isso. Eu sou defensor do gol, do futebol bailarino, carrossel. Então é legal ter o Praz aqui para dar uma segurança aqui. Fez gol de título. Fez gol de título também. Eu também. Verdade. Eu também sou pró-gol. Não é? Tomei 1000 na carreira. Colaborei com 1000 mais ou menos. Então. Eu aprendi. Tá bom que lembra só do que você fez. Então, eu vou uma pequena palestra aqui agora. Opa, olha aí. Coach. Eu aprendi. Hoje é o coach, Bubu. É o coach. Eu Quer uma aprendi trilha sonora ou não? Um grande pensador, um grande filósofo chamado Oswaldo Pascoal. Opa, esse é bom. Que ele costuma dizer que o futebol é momento. E Pascoal foi influenciado por um diretor, um dirigente palestrino chamado Nicola Ratchop, que dizia futebol é momense. Eu não sei se o Praz que jogou no Palmeiras... Agora eu não entendo. Por que será futebol que é momense. Foi influenciado por esse... Se você acompanha o ESPN FC... Ele tal qual eu, cobri muito tempo lá. Nós temos a sorte de termos o Pascoal como um fã de esporte nosso. Ele assiste o programa. Sim. E aí ele fica pensando o que ele vai fazer no ESPN FC das 18 horas, diferente da gente. Futebol é momense. Aí, ó. Essa é Olha, até regalou o olho pra que veio de Nicola Ratchop, né? Tem vários bordões aqui, mas assim, então é isso. O Igor Jesus é um momento. O momento do Endrick não é o melhor. Igor Jesus. Não é?
Não é o melhor. O cara tá Imprensa jogando na espanhola Liga. apaixonado por ele, cara. Mas assim, não, Aproveitando ele todas tá as bem, mas oportunidades assim, quando o entra. momento para a seleção brasileira, o futebol brasileiro, é do Igor Jesus. A seleção, aliás, precisa, eu falei ontem aqui, uma coisa mística, né? Precisa de Jesus. Só Jesus salva. Né? Então, é a hora, é o momento, é a oportunidade. Jesus tá pedindo passagem. Jesus tá chegando. Olha lá ele vindo. Jesus tá chegando. E o Endrick pode ficar como uma válvula de escape ali, uma opção para o segundo tempo. Mas se tivesse coragem o Dorival, eu vi o Pedro Ivo falando de, né, a seleção tá com medo hoje, um pouco medrosa, todo mundo não sabe muito se fica, se vai, qual é o futuro e tal. Precisa ter coragem para jogar na seleção brasileira. Personalidade, né? Isso o Endrick tem. Os dois poderiam jogar juntos. Eu não entendi lá no esquema que tava ali, o Rafinha ali pelo meio, armando Mas não é ali. assim que ele tá funcionando no Barcelona? Não sei, O cara. cara mas tá jogando muito pra no mim- Barcelona. Você tem que usar o cara como ele tá funcionando no clube. Então, mas- ele nem foi convocado na última convocação. Então- agora ele volta pra atuar como ele tá atuando Eu na não Liga. sei, eu acho que poderia jogar Igor Jesus e Endrick juntos, entendeu? Poderia, mas Savinho tá lá. eu falei já, tá na o Guardiola, que é tão exaltado aí, ele costuma atacar com 5 jogadores. Eu comentei o jogo do City na última rodada da Premier League. Tinha um que ele atacava com 6 jogadores. Fazia ali. Bubu, só uma pergunta. Ele tá há quanto tempo no City? Tá um tempinho, chegou agora há pouco aí. Sim, Construiu o time Só de ganhou acordo com 4 ele. Eu preciso desse jogador aqui. Quanto custa? Não sei quantos milhões. Toma. Então, Olha o ataque olha, que você pediu. Ó. o Rodrigo poderia jogar centralizado. Sobe, pai. O Endrick jogar, até o lugar do Savinho poderia ser, né? O Savinho, ainda mais que o Savinho foi quem deu aquela declaração. Não sei se a gente vai Falar dela, sobre vamos isso. falar dela. Entendeu? Então fica aí, assiste a seleção brasileira, entendeu? Então, pra Né? Se você, ele não tá o Igor vendo- Jesus é a novidade, temos que celebrar o novo e o temos que Endrick celebrar fica no Jesus. banco. Temos que celebrar Jesus. Sempre, claro. Festejar Jesus. É o momento dele, entendeu? A chegada dele. Então aproveita essa onda. Eu sou comentarista surfista. É, isso é verdade, Prazer. Então, Ele assim, muda de acordo eu- com exatamente. o momento. Você vai então, analisando você tá os abraçando o Igor times, os Jesus. jogadores, os técnicos. Você vai vendo quem tá bem. Seleção é isso. O que significa seleção? Pega no dicionário. Seleção são os melhores. Sim. Tem assim, mas eu gosto daquele ali. Aquele ali eu não gosto muito. Não é questão de gosto. Tem que ter os melhores. Em todos os níveis. Em tese. eu não Entendeu? concordo. Não é? Você não concorda, seleção? Fala pra Não, eu vocês. acho que seleção não são os melhores. Tu não pode pegar os 11 melhores de cada posição e botar ali. Por exemplo, tu pega não vou usar nomes, características. Tu pega um ponto esquerda que ataca pra caramba, não consegue recompor, porque é impossível o cara ser 100% ofensivo e conseguir defender. Sim. E aí tu tem um lateral esquerdo também que é ultra ofensivo. Não vai dar certo. Apesar dos dois serem melhores. Tu tem que montar a seleção. Arana e Vini Júnior. Perfeito. Júnior e Éder. eu não queria- Júnior e Éder em 82. Só que aí o que tu faz? Tu tem os 11 jogadores que juntos entregam mais. Porque se tu tem os 11 melhores e eles entregam X, e tu tem 11 jogadores que não são necessariamente os 11 melhores de cada posição, mas eles entregam X mais 1, eu acho que é rendimento. E a respeito do Endrick e do Jesus... Tá correndo um sério risco de criar um sério problema aqui. Quando você começa no X mais 1, daqui a pouco você vai X mais 1 ao quadrado, essas coisas, vai ser um problema pra gente. Mas ali tava aqui, o Igor Jesus barrou, o Dorival barrou o Endrick, né? Eu acho que eu vou na linha do Zé, eu acho que não barrou porque justamente o Dorival não tem o time. É isso. Claro, então, assim, hoje é difícil dizer barrou quem. Eu acho que tem algumas peças ali que são titulares, mas o Jesus ele vem num momento muito bom do futebol brasileiro. A gente acompanha muito aqui, tem muitos minutos. O Endrick tem menos minutos. E por característica também. O Endrick é um cara que flutua mais. Aqui no Palmeiras mesmo, muitas vezes ele trocava de posição com meia para vir jogar atrás. E hoje, no sistema da seleção, se ele joga... Claro, o Dorival pode botar ele em outra função, mas eu acho que não é que ele rende mais, de centroavante 9. Fazendo pivô. Aí ele ia ter que sair pro lado do Savinho, ou pro lado do Rodrigo, ou vir embolar com o Rafinha. Aí não sei se o Rafinha teria essa característica de trocar com ele de posição, ser o falso 9. Então eu acho que vai muito de característica. E pelo momento, nada que de repente no jogo de volta contra o Peru, o Endrick não possa jogar por outra característica de jogo. Porque é diferente, quando tu tem um cara firmado na seleção, quando nós tínhamos jogadores que a gente sabia quem eram os titulares da seleção, independente do adversário e do modelo de jogo, tu mantinha, tu não ia trocar. Agora, como a gente ainda não tem isso construído, tá em aberto, eu acho que faz muito sentido. Aliás, Posso mudar só de opinião? Posso mudar de opinião? Não, mudar de opinião. Eu ia criticar a sua opinião. Vamos ver Pode, agora que se depois nós você, vamos falar. você muda. Não, nós vamos de falar da acordo. boa fase do Igor Jesus. Agora eu olhei aqui, todo mundo tá à disposição pro jogo. O Luiz Henrique tá. Luiz Henrique tá bem entrosado com o Igor Jesus. Pra mim, na direita, eu era o Savinho e é o Luiz Henrique.
Agora deixa pra vocês aí. Vamos botar um na tela agora sobre a boa fase do Igor Jesus, que merece estar na seleção brasileira, foi convocado. A gente está aqui observando só o ganho de corpo dele em relação ao Endrick, ganho de espaço ali na seleção brasileira. Centroavante titular, olha lá, ô João, 19 jogos, é o primeiro no time, né? Ele realmente é o pilar do Botafogo, 7 gols marcados, assistência 1, é o único quesito que ele dá em terceiro lugar, depois só primeiro. Participações em gols 8, vitórias garantidas com gols 5, finalizações 44, finalizações certas 22. Agora, o Igor também fez por merecer estar ali, né? Sem dúvida. Agora ele pode ser esse cara pra pegar a camisa e falar, é minha e eu vou resolver aqui A também. convocação dele é justa, com méritos, ele foi convocado pelo Dorival, eu fui de acordo e elogiei a convocação do Igor Jesus para a seleção brasileira, e eu vou muito de encontro com o que Zé e Praz falaram a respeito de posicionamento. Não, eu vou criticar um monte de coisa que você falou hoje, mas vamos com calma, vamos por partes. A carinha. Aquela cadeira é assim, cara. Preparem a divisão, hein? Aquela cadeira é assim, quem senta naquela cadeira é contra a Ele senta ali, senta ali. Discordar é uma arte também. O opositor. Cara, a Lu estaria. Assim, Lu, daqui a pouco, hein? o Igor Jesus traz essa questão de fazer o pivô. O Endrick também joga como 9. A gente viu ele jogando como 9 até no Palmeiras e tal, mas ele flutua mais, como o Praz falou, é um cara de mais velocidade. E aí, Bubu, só pra você não falar que eu não tô discordando de tudo, sim, uma válvula de escape pro segundo tempo. Você pode analisar se ele entra no lugar do Savinho, se ele pode entrar no lugar do Igor Jesus também pra fazer um ataque mais flutuante, etc. Mas há muito tempo a gente fala da seleção brasileira e o 9 que a seleção precisa. O Pedro, o Joelinton já foi, o João Pedro poderia ser esse cara e acabou lesionado e tal, o João Pedro do Brighton. E hoje o Igor Jesus faz jus a essa convocação, e ele não faz só essa função de 9. No Botafogo, ele também cria. Contra o São Paulo, ele não fica apenas segurando os zagueiros, ele sai um pouco para ajudar na composição do ataque, na criação. É uma oportunidade para um cara que, como o Dorival e o Bubu disseram, tem um momento muito bom, e para a característica hoje do que a seleção precisa, de prender um pouco o adversário na linha defensiva lá atrás, é um cara que pode fazer isso, e o Endrick se torna uma boa opção para o segundo tempo. Acho que vai entrar, e talvez contra o Peru possa ser uma opção como titular. Agora, Bubu, você falou de Rafinha, Rafinha no meio. Cara, hoje é onde ele tá rendendo. Olha lá. Hoje é onde ele rende no Barcelona, talvez seja o melhor brasileiro na atualidade no futebol mundial. Tá jogando muito, tá comendo a bola. Hoje o Barcelona tem esse destaque, tá jogando melhor que o Real Madrid por conta de Rafinha e do Yamal. E você falou pro Rodrigo ir pro meio. Isso. Onde ele não rende na seleção. Eu colocaria o Vini Gerson Júnior ainda. É o dono da esquerda, certo? Gerson. Gerson do Flamengo. Não, aí é outra história. Mas você falou que você colocaria o Rodrigo no meio. Quando o Vini Júnior é convocado, o Rodrigo normalmente atua pelo meio. E ele não estava rendendo ali. É uma oportunidade dele atuar pela esquerda e ver se consegue se adequar ali na seleção em outra posição. Nesse quesito, eu concordo e elogio a escalação do Dorival. De tentar colocar o Rafinha pelo meio e não pela direita, que é onde ele atuava normalmente, pela seleção brasileira, e recebia muitas críticas. Ele foi cornetado pra caramba e até ficou fora de algumas convocações. Você pode falar do Savinho ou Luiz Henrique. O Savinho também vivia um bom momento no City antes de machucar. Eu não vejo nenhuma incongruência de ser Luiz Henrique e outra coisa, Savinho, né? Mas o Rafinha no meio é certo. E não faz sentido também o cara tá jogando numa posição no clube, numa função no clube, bem, aí tu convoca ele e tu bota em outra função. Botar em outra função, então... E a gente já viu isso acontecer algumas outras vezes na seleção. O que eu acho que o Bubu tá se E aí o técnico toma cornetado. Eu quero ser seu advogado para te... Vou levantar uma bola aqui que você vai gostar. Quando você fala de Luiz Henrique e de Igor Jesus juntos, você pega as opiniões do Zé e do Praz em relação a ainda tá buscando o time ideal, aí seria um meio caminho andado de ver o cara... entrosamento. Eu facilito as coisas, entendeu? Você é um facilitador. Você é um encurtador de caminho. Então, por exemplo, o Bruno Guimarães perdeu espaço na seleção, né? Joga muito bem na Inglaterra, vai bem no Newcastle e tal, e quando vai pra seleção até agora não correspondeu. O Paquetá é mais ou menos a mesma coisa. O momento é melhor do Gerson. Então, por exemplo, eu colocaria o Gerson nesse meio campo aí. Tiraria o Paquetá. Então, assim, eu acho que é um momento em que o futebol brasileiro, não é porque joga no Brasil, pra dar a torcida do Flamengo, do Botafogo e tal, mas o momento do Gerson, o Gerson tá pedindo passagem. Sim. Então, o ataque do Botafogo tá pedindo passagem. Então, eu acho que seria legal. A gente tá falando que a seleção brasileira tá tão cabisbaixa, jogador chega lá, tipo o Savinho, diz que não tá nem vendo a seleção brasileira porque é tarde, que não sei o quê. Mesmo que seja verdade, não fala isso, né, cara? Daqui a pouco nós vamos falar disso. Entendeu? Então, assim, então beleza. Então fica aqui no banquinho, amigão.
fica aqui, espera, assiste um pouco a seleção aí, vê aí os caras jogando, entendeu? Imagina Então mete ali Luiz Henrique, mete o Gerson na meiuca, Igor Jesus do comando do ataque. Do lado do Botafogo, hein? Se preparando também para uma semana importante, né? Claro, retornando. Ô Beto, o pessoal já tá voltando a treinar da data FIFA, ainda tá descansando. Qual que é a programação do Botafogo, líder do Brasileiro e também classificado na Libertadores? Tudo bem, Mari? Beijo para você, Bruno, para todos os amigos desse Sport Center, fã de esporte. Pois é, o Botafogo está indo na contramão dos times. Enquanto as equipes começaram as folgas, logo depois dos jogos do fim de semana, o Botafogo não. Depois da partida com o Atlético Paranaense, fez a seguinte programação. Trabalhou na segunda, trabalhou na terça e hoje, então, começa a folga da equipe, que vai até o próximo sábado. E os jogadores se reapresentam no domingo à tarde. Esse trabalho, dessa forma, o técnico Arthur Jorge já tinha feito também no outro período de data FIFA, justamente porque ele queria uma recuperação completa dos jogadores após o jogo. E agora, então, começa a semana de folga. Claro que os jogadores que estão no departamento médico não folgam, pelo menos nem hoje, nem amanhã. Depois, sim, eles vão ter aí alguns dias de folga. Só que o Botafogo se reapresenta no domingo desfalcado, porque 8 atletas foram convocados, é o maior número, né, de representantes do Botafogo, é um recorde nessa data FIFA também, e são 8 jogadores, porque o Yarley do Sub-20 também foi chamado, além de Alex Telles, o Luiz Henrique, o próprio Igor Jesus, esses na seleção brasileira, o quarteto fantástico ali também do ataque alvinegro foi chamado tanto para o campeonato, para essa data FIFA, tanto o Botafogo, né, e o Savarino também na outra seleção, o Almada na seleção da Argentina. Então o Botafogo com muitos atletas nessa data FIFA. Eu ia até falar na seleção brasileira, né, porque a gente acaba indo nesse ritmo, mas não, na seleção brasileira eu já trouxe aqui os 3 atletas que foram convocados. E o técnico Arthur Jorge até foi perguntado sobre isso. Vem cá, tantos atletas fora, como é que vai ser esse período de preparação? Ele em nenhum momento lamentou, pelo contrário, ele ressaltou a importância desses jogadores terem sido chamados, a valorização desses atletas também por estarem na data FIFA em várias equipes diferentes. E nesse período ele vai aproveitar para ter jovens no time ali principal. Os jogadores do Sub-20, do Sub-23 vão integrar a equipe. Isso vai ser importante também para ele poder avaliar esses jogadores, que é um caminho que o Textor sempre quer, que a base seja ali também presente no dia a dia do Botafogo. O próximo compromisso é dia 18 contra o Criciúma, jogo que vai ser no Maracanã, e aí no dia 23 tem a primeira partida pela semifinal da Libertadores desse Botafogo, que é protagonista em 2024, líder do Campeonato Brasileiro, melhor ataque da competição, e aí ainda na disputa da Conmebol Libertadores. Bruno, Mari, volto com vocês. Querendo fechar a temporada com chave de ouro. A gente... Olha! Esse estúdio todo verde por causa do Palmeiras. Eu nunca vi isso, cara. A gente vai falar agora do Botafogo. Lê aí o que estava escrito. A seleção alvinegra. Lê o que o Big Boy escreveu pra eu ler. Lê. Futuro campeão brasileiro e da Libertadores. Ai, vai se acalmar, Big Boys. Sabe, vocês sabem que eu não gosto de ficar falando essa palavra aqui toda hora, porque, né, enfim. Eu não vou falar isso ao vivo. Não, eu não vou falar ao vivo isso. Não vou falar. Não vou falar, depois eu vou falar pra eles. A gente falou um pouco aqui no programa sobre um grande destaque do Botafogo nessa temporada. A gente falou, né, ó. Sim. O camisa 10 Savarino, ele é o líder em assistência pelo Glorioso e tem sido decisivo pro time nesse ano em diversos momentos. Eu diria que é a grande engrenagem desse Botafogo. Vamos ver. Rápido, criativo e preciso. Este é o venezuelano que tem ganhado o coração dos botafoguenses. Savarino tem sido o camisa 10 que a equipe alvinegra necessitava. Na última vitória em cima do Atlético Paranaense, foi dele a assistência para o gol de Igor Jesus. E não para por aí. Savarino é o jogador que tem mais passes decisivos pelo Botafogo. De acordo com a plataforma de dados SofaScore, o camisa 10 é líder em assistências. São ao todo 9 participações em gols, mais 5 assistências e 51 passes decisivos. Além disso, é o segundo jogador com maior média de nota da equipe, com 7,23, atrás de John, que tem 7,27.
E pelo Campeonato Brasileiro, é o segundo jogador com mais assistências, 5 no total. O bom desempenho do atleta ainda rendeu mais uma convocação para a seleção da Venezuela. Ter a presença do atacante na equipe tem sido fundamental para um Botafogo que pensa grande e quer chegar no final do ano vitorioso. Botafogo! Você tá com ciúme, Big Boys do Botafogo? Pedrosa, você precisa ver como ele tá enciumado. Não é só ele não, o pessoal lá em São Paulo também, a imprensa paulista, tá se arranhando. Tá... Melhor time do Brasil hoje, Botafogo. E fala durante 1 minuto do Botafogo. Botafogo. Não, e dói. Ô, Pedrosa, fala comigo. A gente falou sobre esse personagem aqui tanto anteontem, né? Como é importante o Savarino, mas como ele nessa constelação toda, ele é o menos falado. Sim. E eu posso dizer aqui, na minha opinião, ele hoje é o mais importante. A gente tem o plástico do Luiz Henrique, o decisivo, porque é o que faz gol do Igor Jesus. A gente tem a genialidade do Almada, mas ele é tão importante, mas tão importante, ô Pedrosa. Eu não sei se ele é o mais importante, mas talvez até pelo fato dele chamar menos a atenção, ele consegue desempenhar o futebol dele de uma forma magnífica. Eu já falei aqui, de setor ofensivo, poucos jogadores têm a inteligência do Savarino para atuar. Taticamente, tecnicamente, é um atleta que joga de camisa 10, joga de ponta direita, colocam ele na ponta esquerda, ele rende da mesma forma, ele sabe pisar na área, é um cara realmente muito dinâmico, muito interessante pro que o futebol atual pede hoje, e se você for perguntar pro Arthur Jorge, ele vai te falar também, Fernanda, que é um jogador que pra mim tem cadeira cativa no time do Botafogo. E tem. Principalmente com a saída do Júnior Santos, e agora tá voltando devagarzinho e tudo mais, mas o Savarino joga muita bola, é um camisa 10 de fato. Sabe o que eu queria lembrar, Big Boy? Estou tentando fazer leitura labial aqui. Quanto tempo ele ficou no Atlético Mineiro? Uns bons anos. Ele foi campeão no Atlético Mineiro. Mas eu tenho a concepção que ele evoluiu desde a passagem dele. O Big Boys também acha isso. Ele evoluiu. O Big Boys acha isso. Mas ele não evoluiu a parte técnica. Pra mim, ele evoluiu a parte tática. Porque é um jogador que também sabe jogar sem a bola, taticamente falando. Então, acho que assim, ele voltou muito melhor pro futebol brasileiro. Em relação a custo-benefício, pro Botafogo foi maravilhoso. Campeão. É um jogador que custou barato, entre aspas, e hoje é titular absoluto. Ele ganhou com o Tietê. Campeão brasileiro em 2021, com o Jair também, Jair tava lá. Campeão da Copa do Brasil. Campeão mineiro 20, 21 e 22, ou seja, ficou lá pelo menos 2 anos. Eu achei que fosse Supercopa do Brasil em 2022. E depois ele ganhou foi... tudo no Atlético. Ele ganhou tudo. A nível nacional. E depois ele foi nos Estados Unidos, é isso, né? Isso. Foi nos Estados Unidos? Pois é, então assim, a gente tá falando de um jogador que tem um pedaço aí da carreira num calendário esportivo, que é o futebol dos Estados Unidos, bem diferente do nosso aqui do Brasil. Claro. Eu penso que quando ele performou aqui, que foi no Atlético Mineiro, ele performou muito bem, né? Foi campeão. E ganhar é importante, Fernanda. Quando você tem a cancha já, você tira aquela coisa de não tem título e tudo mais. Traz jogadores que são campeões, isso é muito importante para qualquer time que está disputando o título. Porque aquele cara, ele sabe viver esse tipo de momento. E é o que o Savarino viveu no Atlético Mineiro. Ele sabe o que é ser campeão. Quando você toma gosto de ser campeão, você quer ser campeão o tempo inteiro e sabe como aquilo ali é bom. É muito importante você ter jogadores desse calibre no elenco. O Big Boys trouxe um número bacana aqui do Savarino. Ele fez 21 gols lá no Atlético Mineiro em 2 anos. E aqui ele tem 8 em mais ou menos aí 6 meses, né? Ou seja, um bom número. E assim, muito mais do que marcar gols, porque ele tem uma chapada muito bonita, né? Ele tenta muito de fora da área. Ele é um cara que ele é uma peça oculta, né? Vamos dizer assim. Ele faz parte das jogadas, dos processos. Às vezes não é a assistência, porque a assistência é de quem passa para fazer o gol, mas às vezes ela começa... Exato, ela começa numa jogada mais inteligente, mais construída, que geralmente é esse personagem aí, Vinícius. E ele consegue preencher vários espaços no setor ofensivo do Botafogo. De fato, não sei se é o jogador mais importante hoje eu gosto muito, hein? no time do Botafogo. Quando ele sai, muda bastante, tá? Pois é, eu ia mencionar exatamente isso, mas o fato é, quando ele deixa a equipe, quando ele é substituído ou quando ele não joga, de fato a equipe age diferente. Não quer dizer que vai mal, mas ele é um jogador extremamente importante, sem sombra de dúvida. Tá todo mundo dos programas esportivos fazendo essa pergunta, e eu quero fazer neste programa também. Que nós damos moral pro Botafogo até quando, né, não tinha bola, essas coisas assim pra treinar. Lucas Pedrosa, qual é o time hoje que joga o melhor, o mais bonito futebol no Brasil? Mais bonito, melhor e mais efetivo. Botafogo. Vene Casagrande. Botafogo, sem sombra de dúvidas. Big Boys, fala na caixa. Lembrando que o Big Boys é Palmeiras, tá? E clubista. Hoje,
hoje? Palmeiras. Por quê? O bom é que ele vem assim, ó, hoje. E ontem? E ontem? Palmeiras. Pronto, o programa perdeu a credibilidade. Poderoso Palmeiras que empatou com o Red Bull Bragantino. Não jogando nada. E com 39 minutos de acréscimo, tá? Ó o Igor Jesus, hein? Titular? Cadê? Vai ser titular na seleção? O técnico Dorival Júnior anunciou hoje que o jogador começa jogando na partida aí contra o Chile. Além dele, o Abner também vai estar entre os titulares. Você até já falou em relação ao Alex Telles, né? A gente tem um trecho da entrevista do Dorival. Cadê? O Abner e o Igor iniciam a partida. Eu não acho que eles tenham que terem isso como um peso, como um dificultador, ainda mais além da responsabilidade natural de vestirmos uma camisa pesada como a da seleção, olharmos a tabela e vermos onde nós estamos nesse instante. A realidade é essa, e nós temos que encarar, nós temos que enfrentar. Eu já... MC Gucci. Aí, ó. Eu já quero saber... O Arthur Jorge falou que ele é o melhor centroavante do Brasil hoje. Eu quero saber daqui a pouco do Pedrosa, do Vene Casagrande e do Big Boys se Igor Jesus merece ser titular hoje na seleção brasileira. Igor Jesus merece hoje ser titular da seleção brasileira? O Dorival ali falou que ele vai ser titular, ele e o Abner. Merece? Merece. Eu tenho que ser coerente com o que eu falei aqui. O principal jogador da janela do futebol brasileiro, dessa segunda janela, é o Igor Jesus. É o jogador que conseguiu ser decisivo contra Palmeiras, contra Flamengo, tem empilhado gols aí pro Botafogo. O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, tá classificado na Libertadores. É um time que consegue fazer com que o Igor Jesus não só jogue como um goleador, mas também é um cara que consegue cair pelas pontas, tem qualidade com a bola no pé. Então, se eu valorizo o futebol brasileiro e falo que é um dos melhores produtos do mundo, apesar da arbitragem, apesar dos gramados e da CBF, eu tenho que categorizar aqui o Igor Jesus como merecedor dessa posição de titular. Você acha também, Vini? A gente falou tanto por aqui, eu, por exemplo, muito. Eu adoro camisas 9, vocês sabem disso, né? Eu acho que é uma coisa muito fundamental. Aquele homem-gol, aquela coisa de querer marcar gols. A gente tem uma coisa do 9 novo, que o Pedro é essa primeira geração, né? É um camisa 9 com esse faro de gols, mas com muita saída da grande área, com muita, enfim, com essa qualidade, com muita velocidade, né? O Igor já tá sendo também essa categoria. Você acha que ele merece também ser titular da seleção hoje? Eu acho que ele merece, concordo com tudo que o Pedrosa disse, mas eu não colocaria o Igor Jesus como titular nessa partida contra o Chile. Eu iniciaria com o Endrick. Eu acho que ele merece, pra mim não é um absurdo, mas eu não colocaria agora, nesse momento. Eu acho que o Endrick vem merecendo há mais tempo essa titularidade na seleção brasileira. Inclusive, uma pergunta que eu faria ao Dorival: o que falta para o Endrick fazer para ele se tornar titular da seleção brasileira? O que você acha que falta? Não falta mais nada. Tudo que ele precisou fazer com a camisa da seleção, inclusive começando a sua trajetória no Real Madrid, ele fez. Por que o Endrick não merece uma titularidade? Até quando o Endrick vai ficar nessa como segunda, terceira opção na seleção brasileira? É verdade. Nada contra o Igor Jesus. Claro, eu entendi. Eu concordo, não acho o Igor Jesus titular um absurdo. Até por conta das características que o Dorival gosta no seu travante como esse, como ele convocou o Pedro. Mas eu iniciaria com o Endrick, inclusive iniciaria também com o Gerson, que eu acho que tá jogando muita bola, mas o Gerson não vai iniciar essa partida. Vamos beber água? O Big Boy já foi, porque ficou nervosinho que o Endrick não é titular e o Igor Jesus é. Na liderança está o Botafogo, a 9 pontos do rival, também com 7 jogadores convocados para as seleções. Sendo o time que mais perdeu atletas na data FIFA ao lado do Flamengo, a comissão técnica de Arthur Jorge traçou um planejamento diferente da maioria dos clubes para esse período. Deu treino segunda e terça e folga para o elenco a partir de hoje, até sábado. O Glorioso enfrenta o Criciúma na sexta-feira da semana que vem, no Maracanã. Uma data FIFA que acaba por ter aqui este intervalo, que servirá sempre para nós podermos ter também uma pausa daquilo que é a nossa densidade competitiva, mas acima de tudo para que nós possamos trabalhar, e vamos continuar a trabalhar, no sentido de manter esta consistência, porque esta pausa não servirá nem nunca será essa a intenção de nos adormecer, mas que nos faça continuar a trabalhar, manter o estado de alerta, de prontidão
para que quando voltarmos a competir no dia 18 contra o Criciúma, possamos novamente vencer e seguir o caminho que queremos até ao final. O Botafogo que está se preparando, né, para uma maratona nas próximas semanas, logo após a data FIFA. O Botafogo enfrentará uma maratona com a volta da Libertadores, onde o Botafogo está na semifinal e enfrentará a equipe do Peñarol. O primeiro jogo do Botafogo na semifinal da Libertadores será contra o Peñarol no estádio Newton Santos, que deverá ter aí os ingressos esgotados. Falando em ingressos, o Botafogo abriu uma promoção aí para o seu torcedor após 10 anos longe de jogar como mandante no estádio do Maracanã. E com isso, o Botafogo pretende esgotar os ingressos para a partida contra o Criciúma, que será na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, e sim, será numa sexta-feira, às 8 horas da noite. Um bom horário para a torcida do Botafogo, e o Botafogo fez uma promoção, a diretoria alvinegra fez uma promoção aí para os sócios torcedores e também para aqueles que não são sócios. Se você poder ser sócio do Botafogo para obter vantagens, né, e muitas outras novidades, você poderá ser sócio e conseguir essas vantagens aí de ser sócio torcedor. O Botafogo que tem 7 jogadores, né, nessa data FIFA, e nós iremos aí ficar de olho tanto na seleção brasileira, onde o Botafogo tem 3 representantes, o lateral esquerdo Alex Telles e os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus, como também nas seleções da Venezuela com o Savarino, da Argentina com Thiago Almada, no Paraguai com Gatito Fernandes, e também na Angola com o zagueiro Bastos. Botafogo que está se preparando para essa maratona e deverá ter alguns reforços caseiros nesta sequência. Júnior Santos, que já voltou, ficou fora da vitória do Atlético contra o Atlético Paranaense por causa do gramado, que está em más condições, mesmo sendo sintético, mas está um sintético ali muito desgastado. Ele ficou de fora e deverá voltar nos próximos jogos, assim como Cuiabano e Eduardo e Jefinho, que deverão também reforçar o Botafogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro e Libertadores. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.